Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 23 de julho de 2023, na nossa série O Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Nós vamos hoje falar a respeito do item 8, que tem como subtítulo a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, como o texto ele é um pouco mais longo, nós vamos gradativamente falando de cada um dos trechos desse item. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Lembrando que é um texto do próprio Kardec. E ele diz: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Bom, primeiro item importante que nós observamos aqui, nesse primeiro parágrafo, é que Kardec já faz uma demonstração para nós de que os laços de sangue, os laços de família, eles não criam de maneira nenhuma liames entre os espíritos. Esse laço de sangue, esse laço familiar, não significa forçosamente dizer que há uma ligação espiritual entre nós. Então, nós podemos estar dentro de um agrupamento familiar e muitas vezes não temos nada com o espírito que está ali dividindo aquele grupo familiar conosco. Muitas vezes pode ser um espírito antagônico a nós, um espírito da qual tenhamos comprometimentos muito graves e muito sérios. Logo, já nesse primeiro ponto, conseguimos entender e compreender que aquelas contrariedades existentes, muitas vezes, dentro de um seio familiar, que muitas vezes são incompreendidas por nós, ou seja, poxa, somos todos da mesma família. Normalmente se diz assim, saiu da barriga da mesma mãe. E como que aquele filho ou aquela filha é totalmente diferente dos outros filhos e das outras filhas? Como esse laço familiar, esse laço de sangue, não tem muitas vezes nenhuma ligação espiritual, o que nós deduzimos é que aquele espírito que veio fazer parte do nosso grupo familiar, ele veio por um comprometimento nosso
para com ele e dele para conosco, ou muitas vezes esse espírito é trazido até aquele grupo familiar para que nós possamos oferecer a ele uma condição melhor, física e moral, para a sua evolução. O corpo procede do corpo. Então, na junção do homem com a mulher, vamos ali ter a possibilidade da criação de um novo corpo para que aquele espírito possa realizar a sua tarefa reencarnatória. Mas o espírito não procede do espírito. Ou seja, na junção do homem com a mulher, nós não estamos ali também criando um espírito. Aquele espírito já estava criado, aquele espírito já existia, aquele espírito foi criado por Deus. O pai simplesmente oferece, juntamente com a mãe, o invólucro corpóreo para que aquele espírito reencarne e cumpra a sua missão. Mas cabe ao pai, e quando eu estou falando aqui do pai, e Kardec também fala do pai no texto, com certeza nós estamos aqui falando do pai e da mãe. O pai tem por obrigação auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para que ele possa progredir. Então, quando nós nos deparamos com situações extremamente difíceis e às vezes até incompreensíveis dentro de um seio familiar, se nós fizermos ali um estudo do processo educativo, do processo de convivência familiar daquele grupo, fatalmente conseguiremos encontrar brechas que foram abertas ao longo da caminhada, muitas vezes por falta de oportunidades, por falta de condições, ou até mesmo pela negligência dos próprios pais, que não deram àquele filho, ou que não deram àquele espírito, o devido suporte intelectual e moral para que ele pudesse progredir. Intelectual, para que ele possa estudar, para que ele possa formar-se, para que ele possa ter uma profissão, para que ele possa constituir uma nova família. E moral, para que ele esteja definitivamente ligado aos ensinamentos de Jesus, para que ele esteja devidamente preparado para entender, compreender e aceitar as diversidades da vida e observar que todos nós, mesmo que diferentes na nossa cor, no nosso sexo, na nossa religiosidade, perante Deus, todos nós somos irmãos. Então, fica aí, já nesse item, a parentela corporal e a parentela espiritual, o primeiro ensinamento que Kardec nos traz. O corpo não procede do corpo, aliás, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. E que cabe a nós oferecer ao filho as oportunidades e o desenvolvimento intelectual e moral para que ele possa progredir em matéria e em espírito. Aí Kardec continua. Os que encarnam numa família
sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, esses parentes próximos, que constituem a nossa família, normalmente, não é uma regra, as mais das vezes são espíritos simpáticos a nós, ligados por anteriores relações que já vivemos, que se expressam muitas vezes por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, nós muitas vezes nos damos bem com um tio e uma tia, mas não nos damos bem com outro tio e com a outra tia. Provavelmente, aqueles da qual nós nos damos bem são espíritos simpáticos a nós, e nós a eles. Já os outros dois, da qual não nos damos bem, muitas vezes não são espíritos simpáticos a nós, e nem nós a eles. E com isso, eles muitas vezes não possuem uma ligação de relações anteriores. São espíritos que muitas vezes são introduzidos no seio da nossa família para que nós possamos alterar, para que nós possamos modificar, para que nós possamos transformar o nosso relacionamento. Ele continua. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, pode acontecer, como acontece no nosso seio familiar, alguma desavença, algum desajuste. E quando isso acontece, é a prova evidente de um antagonismo que não é de agora. É um antagonismo que já vem também de relações anteriores. Então, mais uma vez, prova-nos que o não nos dar bem com determinada pessoa do nosso grupo familiar, sem que haja um motivo específico e aparente para este momento, é uma prova mais do que suficiente de que aquilo, aquela razão, aquele motivo, vem de um processo anterior de relacionamento em que nós vivenciamos juntos. Muitas vezes não entendemos, não compreendemos o porquê daquilo, como provavelmente a própria pessoa não deve entender, não deve compreender. Mas aí a doutrina espírita, através do processo reencarnatório, vai nos exemplificando e nos mostrando de uma maneira correta o porquê isso acontece. E Kardec fala que isso nos serve de provação. Por que nos serve de provação? Ou nós mantemos o antagonismo, ou nós fazemos alguma coisa para que esse antagonismo seja desfeito. É onde entra a questão do amor, a questão do perdão. Porque alguém vai ter que dar o primeiro passo para que esse antagonismo seja quebrado. Porque talvez, se ele permanecer na reencarnação atual, ele vai acabar se refletindo amanhã numa próxima oportunidade, quando novamente nos encontrarmos.
dentro de um seio familiar ou dentro da vida social que todos nós vivenciamos. Então, cabe-nos, nesse instante de provação, tentar destruir, desfazer esse antagonismo, para que ele não perpetue, para que ele não continue, para que ele não se mantenha no nosso relacionamento. Aí ele continua: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Ou seja, não é a consanguinidade, não é o sobrenome famoso, não é a materialidade que nos prendem uns aos outros, e sim os laços de simpatia e de comunhão de ideias que fazem com que os espíritos se aproximem, se gostem, antes, durante e depois das encarnações. E, consequentemente, levamos isso para a vida futura. Não é aquele sobrenome famoso, não é o sangue real ou não real que vai nos prender, mas sim a afetividade existente entre eu e o outro, espírito, que faz com que estejamos próximos antes, durante e depois das encarnações. E, como eu disse, levamos isso para uma vida futura. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Isso acontece conosco. Temos uma profunda e verdadeira amizade e simpatia por alguém que não faz parte da nossa família. É a afinidade espiritual e não consanguínea. Uma pessoa que de repente apareceu no contexto da nossa vida e se tornou um grande amigo ou uma grande amiga, e que não tem nada a ver com a minha vida e com a minha família. É a afinidade espiritual. Espíritos simpáticos, espíritos que têm os mesmos ideais, as mesmas propostas, os mesmos sonhos e objetivos. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, esses espíritos que são simpáticos, mesmo não fazendo parte do mesmo grupo familiar, eles se atraem, eles se buscam, eles se acham, eles sentem prazer quando estão juntos um do outro, coisa que nós observamos no dia a dia da vida.
Ao passo que muitas vezes dois irmãos consanguíneos, o corpo procede do corpo, o sangue, consanguíneos, muitas vezes se repelem, não se gostam, não se toleram, não se aceitam. Fato que nós observamos também todos os dias na nossa vida. E como explicar isso? E aí Kardec fala, é um problema moral. Um problema moral de um espírito e do outro espírito. A moral não foi muito bem trabalhada, a moral não foi muito bem desenvolvida. Então, o antagonismo, a não aceitação, permanecem vivas no íntimo daquele espírito. E ele continua agindo daquela forma. São irmãos consanguíneos, mas não se aceitam. São parentes da mesma família, mas não se aceitam. E aí Kardec fala que esse problema moral só o Espiritismo poderia resolver, quando nós adentramos a questão da pluralidade das existências. E até ele cita que nós observemos o capítulo 4, o item 13, capítulo 4, item 13, desse mesmo evangelho, para que a gente entenda a questão da pluralidade das existências e também possamos entender essa questão da moral que o Espiritismo vem orientar-nos. Ora, por que que aquele irmão não gosta do outro irmão? Por que que esse irmão é antagônico ao outro irmão, sendo que somos do mesmo grupo sanguíneo, sendo que somos do mesmo grupo familiar? Da onde vem isso? De outras vidas. Espíritos antagônicos que são levados a vivenciar a mesma família para que, de alguma forma, de alguma maneira, possam quebrar este relacionamento ruim e antagônico que estão vivendo. E aí ele continua. Há, pois, duas espécies de famílias: a família pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Então, nós temos dois grupos de família: aquelas famílias que estão ligadas pelos laços espirituais. Eu posso estar nesta família corporal, mas tenho ligação com a outra família corporal, porque há uma afinidade espiritual, espírito e espírito. Então, eu tenho famílias pelos laços espirituais e famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Então, as famílias pelos laços espirituais, elas são duráveis. Elas se purificam e perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações, das várias oportunidades, das várias reencarnações, das várias oportunidades. Essas famílias espirituais, elas não se desfazem, elas não se destroem, porque elas estão fundamentadas na solidariedade, no amor, no perdão, no entendimento. As segundas,
ou seja, as famílias pelos laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Olha que interessante. As famílias pelos laços corporais, segundo Kardec, são frágeis como a própria matéria. Ora, se eu morrer, a matéria se desfaz, se dissolve, se extingue. A matéria do meu corpo. Eu permaneço vivo, o espírito, mas a matéria se extingue. Essas famílias que se juntam simplesmente pelos laços corporais, elas são frágeis como a matéria. Se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Às vezes nós olhamos um grupo familiar muito importante, muito conhecido na sociedade, e de repente a gente observa que aquele grupo ele foi se desfazendo, ele foi sumindo. Poucas pessoas ainda fazem parte daquele agrupamento. Talvez sejam netos, bisnetos, tataranetos, mas que já não têm nenhuma ligação com aqueles que foram os primeiros, os patriarcas do início daquela família consanguínea. Espíritos que se juntaram única e exclusivamente pelo antagonismo e que não conseguiram, através da bondade, do amor, da elevação moral, fortalecer os laços familiares. E a família foi se dissolvendo, a família corpórea foi se desfazendo. E, segundo Kardec, por questões única e exclusiva moral. Ele continua. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quando Jesus é interpelado com relação a visitar a sua mãe, a estar com a sua mãe, a estar com a sua família, Jesus, junto com os apóstolos, diz a todos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, a minha família pelos laços de espírito. Por que pelos laços de espírito? Porque todos que estavam ali, seguindo a Jesus, trabalhando com Jesus, colaborando com Jesus, eram espíritos com os mesmos ideais, com os mesmos propósitos, com as mesmas buscas de transformação e elevação moral. Não eram espíritos idênticos na questão evolutiva, mas eram espíritos idênticos em seus propósitos. E Jesus ainda acrescenta: pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, todos aqueles que estão envolvidos no ensinamento de Deus, no ensinamento de Jesus, nos propósitos de uma vida moralmente equilibrada, nos propósitos de uma vida espiritualmente edificada. Esses são meus irmãos, minhas irmãs, meu pai e minha mãe.
Por isso que muitas vezes nós encontramos dentro de um grupo familiar aquela pessoa, por exemplo, que é extremamente religiosa, busca sua edificação, busca sua melhoria, moralmente é uma pessoa extremamente equilibrada e feliz naquilo que realiza para consigo e para com os outros, mas ela não comunga dos mesmos ideais com os seus próprios familiares e ela sofre com aquilo. Porque o pai não é igual, a mãe não é igual, o irmão não é igual, a irmã não é igual. São espíritos ligados pela consanguinidade, mas são muitas vezes antagônicos uns para com os outros, e aí são colocados no mesmo grupo familiar para que possam melhorar esse relacionamento. E cabe, é claro, àquele que tem uma visão melhor, uma visão mais espiritualizada e evoluída, amparar a esses que não o têm. E ele continua. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Então, Kardec faz uma citação com relação aos irmãos, isso está lá em Marcos, quando havia uma certa hostilidade contra Jesus, porque no sentimento de cada um deles, na visão de cada um deles, era necessário que se apoderasse de Jesus, vamos dizer assim, que tomasse conta de Jesus, que prendesse Jesus, simplesmente com o pretexto de que Jesus perdera o espírito, ou então que Jesus teria perdido o juízo. Então, por isso que nós não vemos muitas menções de Jesus com a sua família consanguínea, com exceção da sua mãe, que esteve muito mais próxima dele. Porque não havia uma total aproximação afetiva e moral e espiritual desses espíritos com Jesus. Com exceção, como eu falei, de sua mãe e, é claro, também de seu pai. E aí, Kardec continua a respeito desse assunto de Jesus. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Então, quando esses outros irmãos chegam até Jesus, e Jesus, sabendo da intenção que havia em cada um deles, no pensamento e no coração, nas palavras e nas atitudes, Jesus, referindo-se aos discípulos que estavam ali ao lado dele, diz a todos: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Jesus estava se referindo à família espiritual, não à família consanguínea. A família consanguínea ouvia de uma forma completamente negativa, enquanto que aquela família espiritual ouvia de uma maneira completamente diferente, de uma maneira onde ele era o grande líder espiritual daqueles discípulos que estavam ao seu lado.
E Kardec continua: embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Interessante como Kardec lembrou dessa questão. Nesse momento ali com Jesus, os irmãos estavam juntos com a mãe. E quando Jesus fala isso, eis aqui meus verdadeiros irmãos, eis aqui a minha verdadeira família, é como se Jesus estivesse generalizando e falando também da própria mãe. E muitas pessoas, ao longo da caminhada, falaram a respeito dessa questão. Alguns até interrogando, poxa, mas por que Jesus agiu dessa forma? Na realidade, Jesus estava ali expressando um ensinamento que hoje nós estamos compreendendo de uma maneira mais clara. Essa aqui é a minha verdadeira família. Esses aqui são meus verdadeiros irmãos. Porque nós estamos vinculados uns aos outros pelos mesmos ideais e objetivos. Não somos uma família consanguínea, somos uma família espiritual. Já a minha família consanguínea, temos aí as nossas diferenças, como eles provavelmente também o devem ter com suas famílias consanguíneas. Posteriormente, Jesus, como diz Kardec, em várias outras oportunidades, provou contrariamente àquilo que diziam, de que Jesus havia negligenciado a sua mãe. Pelo contrário, nessas outras oportunidades posteriores, em todos os momentos, Jesus reverencia sua mãe pelo fato dela ser sua mãe. E demonstra de uma forma muito clara que havia entre ele e sua mãe uma ligação também espiritual. Então, essa lição de hoje, honrai o vosso pai e a vossa mãe, no capítulo 14, nesse item 8, que fala da parentela corporal e a parentela espiritual, acredito que veio trazer para nós um ensinamento muito importante, muito significativo, para que a gente possa entender as inúmeras diferenças existentes no contexto da nossa família. Então, às vezes, a gente se dá bem com um primo, mas não se dá bem com outro primo. Se dá bem com um tio, mas não se dá bem com outro tio. Se dá bem com os avós por parte de pai, mas não se dá bem com os avós por parte de mãe. É preciso que a gente aprenda a analisar. Nós temos ligações consanguíneas, nós fazemos parte de uma família corporal consanguínea, mas nem sempre nós somos uma família espiritual. Muitas vezes nós não temos afinidades espirituais. Então, pelo fato de sabermos um pouco mais, pelo fato de compreendermos um pouco mais, cabe-nos a obrigação de entender melhor tudo isso e de procurar, de alguma forma, oferecer o melhor para que
essa animosidade se quebre. Mesmo que a pessoa nos trate mal, mesmo que a pessoa nos trate com certo desdém, ofereçamos sempre os bons ensinamentos, os bons conselhos, o carinho, o amor, o abraço fraterno, o aperto de mão, um sorriso, que possamos sempre oferecer o melhor para aquela pessoa que nos trata de forma antagônica. Só assim nós vamos quebrar esses laços inferiores, negativos, que são trazidos de reencarnações anteriores. É a nossa tarefa, é a nossa obrigação. E é claro que isso se estende na sociedade, se estende ao trabalho e se estende também ao grupo religioso da qual estamos envolvidos. Porque família não é só família de casa. Família está por toda parte. Família está em todo lugar. Então, naqueles lugares em que convivemos, onde recebemos muitas vezes o antagonismo e o desprezo de determinadas almas queridas, é necessário que façamos, através do processo moral e educativo, amoroso, o melhor que pudermos, oferecendo o perdão, a compreensão, o entendimento e oferecendo o que temos de melhor, para que esse laço negativo seja definitivamente quebrado, desfeito e que ele desapareça do nosso relacionamento e da nossa convivência diária de uns para com os outros. Então fica aí o nosso estudo de hoje, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, item 8, que tem como subtítulo a parentela corporal e a parentela espiritual. Desejo a você um bom final de domingo, um bom descanso, uma semana repleta de muita alegria, de muita paz, de muito amor, de muita saúde, e que nós possamos permanecer juntos na divulgação do Evangelho de Jesus e na divulgação dos postulados da doutrina espírita. Nos vemos no próximo domingo. Acompanhe a nossa programação, acompanhe a rádio e ajude-nos na divulgação. É sempre muito importante a divulgação. Muitas pessoas precisam de amparo e de ajuda, de esclarecimento, para que possam suportar as dificuldades de cada dia. A sua ajuda é sempre muito importante. Muita paz e que Jesus abençoe a você e a toda a sua família. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo domingo.